por onde eu começo, certo? Embora, gente, o autismo ele exija um acompanhamento específico com psicólogo, psiquiatra, né? Um acompanhamento multiprofissional. Embora precise desse acompanhamento, o principal acompanhamento dessa criança envolve a família. A família, ela precisa entender, ela precisa estar realmente envolvida, ela precisa dar esse suporte, porque o suporte ele é continuado. Se não for feito esse suporte dentro de casa, ele não consegue desenvolver da forma que a gente quer, da forma que realmente é necessário. Então, a família ela precisa entender do que se trata autismo. Primeiramente, né, antes de falar por onde começar, é entender o que é. O autismo, ele não é uma doença, não é uma doença. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É como se fosse uma característica, certo? Antes não se falava tanto em autismo porque a gente tinha um diagnóstico a cada 1000 crianças. Hoje, sabe quantos diagnósticos essa proporção está? Um diagnóstico a cada 30 crianças, gente. Por isso que hoje a gente fala mais sobre, a gente investiga mais, a gente acompanha mais, tá certo? E é entender exatamente isso. Não é uma doença, né? É um transtorno do desenvolvimento da criança, do neurodesenvolvimento. E por esse motivo, não existe a cura do autismo. Existe o acompanhamento, o suporte. E sim, essa criança, esse indivíduo, ele pode ter qualidade de vida, desde que feito o acompanhamento e o suporte adequado, tá, gente? Então, assim, não é o fim do mundo. É uma característica que eu sempre comento com os pais, né? É você vivenciar, conhecer melhor do que se trata e lembrar que existem, assim, infinitas possibilidades para esse acompanhamento. Entender que não é uma doença e que seu filho, ele precisa desse suporte para evoluir de forma positiva, certo? Então, por onde eu começo, doutora? Fechei o diagnóstico. Vamos lá. Recebo o diagnóstico de autismo. O diagnóstico, o laudo, gente, a gente se baseia por código, tá? Então, existe hoje o mais moderno, o CID-11, que é o 6A02, que é o código para transtorno do espectro autista. Hoje a gente se fala em espectro, né? Porque existem inúmeras e várias formas. Então, o espectro é exatamente se referindo a isso. Alguns autistas têm uma dificuldade, por exemplo, no som. Hipersensibilidade, que é até o mais comum, né? Isso, você não consegue levar essas crianças para locais muito fechados, muito barulhentos, porque a criança sempre com a mãozinha no ouvido. Já tem autistas que é o contrário, que amam barulho, que amam movimento, que amam estar em locais com muita gente. Tem autistas que têm hipersensibilidade tátil, não gosta de abraço, não gosta do contato, não gosta do carinho. E tem autistas que amam esse contato. Então, por isso que a gente não tem como definir exatamente. Essa é uma característica e essa não é uma característica autista. Hoje a gente fala exatamente no espectro, tá? Isso para o CID-11. E CID-10, que é o F84.0, que é o mais comum, que eu acredito que vocês conheçam, que é o autismo infantil. E aí a gente define em graus, né, de comprometimento. Grau 1, grau 2, grau 3, nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, que equivale ao nível de dependência de outras pessoas. Quanto maior o grau, quanto maior o nível de suporte, mais dependente de outras pessoas é aquele indivíduo, tá certo, gente? E aí, eu sempre comento essa frase quando a gente fecha um diagnóstico, tá? Quando se conclui um diagnóstico de autismo, né, nasce junto com ele uma nova mãe. Nasce junto com ele um novo amor.
E é um amor assim muito mais intenso. Quem é mãe de autista, quem é mãe que fechou o diagnóstico recentemente, pode me confirmar essa frase. É como se o amor triplicasse, né? Intensificasse, porque você sente, aproxima mais essa criança de você e você percebe esse amor cada vez mais forte. Então, com o diagnóstico de autismo, nasce uma nova mãe e nasce uma nova família, né? E aí, doutora, a gente fechou o diagnóstico, o que é que eu faço nesse primeiro momento, né? Isso, gente. Primeira coisa, procurar uma equipe multimodal, né? Você precisa desse suporte multimodal. E aí, com essa equipe, a gente avalia os atrasos, os comportamentos dessa criança, os déficits, exatamente com o suporte dessa equipe. Uma criança com diagnóstico de autismo, ela pode precisar de fono, ela pode ter algum atraso na fala. Já outra criança tem a fala muito bem desenvolvida. Então, vai depender dos atrasos, vai depender do comportamento de cada criança, tá? A equipe, ela é multidisciplinar. Ela é composta basicamente por quem? Psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional com capacitação em aba. Daqui a pouquinho eu falo melhor sobre essa capacitação para vocês. Eu também acredito que vocês já ouviram falar bem sobre aba, tá? Pais, vocês precisam entender e se capacitar cada vez mais. Vocês fazem parte desse conjunto terapêutico, tá certo? Sua contribuição ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Não espere somente pelos profissionais. Você também faz parte desse processo. A terapia ela é continuada. Em casa também existe esse acompanhamento. Por isso que vocês são parte fundamental nesse processo, tá certo, gente? E aí, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre as 5 principais coisas que devem ser feitas todos os dias em casa. Por quê? Porque vocês também são terapeutas, tá? Vocês precisam entender. Então, ele faz o acompanhamento do profissional nos momentos de terapia, mas vocês também precisam continuar esse processo em casa. E aí eu separei 5 coisas principais que devem ser feitas todos os dias. Lembrando, vocês são terapeutas também. Presta atenção nessas 5 coisas, tá, gente? Primeira coisa, comando novo todos os dias, tá? Você precisa fazer um comando todos os dias, certo? Um segmento de instrução nova, né? Fora da expectativa da criança, fora do que ela já tem como habitual, né? Usando palavras desconhecidas que já do vocabulário dela, usando atitudes diferentes do dia a dia dessa criança, né? Lembrando que deve-se ampliar a atenção auditiva. A criança aprende com o que vê, com o que escuta. Então, você precisa ampliar a atenção auditiva dessa criança, que é uma das vias mais importantes do aprendizado. Então, gente, primeira característica, um comando novo todos os dias. Dê um exemplo, doutora, eu não entendi bem o que é que você quer dizer com isso. Tem que ser alguma característica fora do padrão habitual daquela criança. Então, uma palavra nova, uma atitude nova, que é fora do dia a dia dela, tá? Qualquer palavra nova, objeto, uma atitude, por exemplo, você pedir para essa criança pegar um copo, você pedir para a criança pegar um controle remoto, uma palavra nova, um comando novo por dia. E aí você estimula esse comando na semana. Insiste, tá, gente? É insistência. Eu sempre oriento essa característica nessas principais atividades e algo que as mães me trazem é o seguinte: doutora, eu fiz o que você me orientou, mas aí eu passei a semana toda fazendo e parece que não aprendeu nada. Eu estou tentando e parece que é em vão.
ela não está aprendendo. Gente, é insistência mesmo, tá? O mesmo comando você faz na semana toda, 7 dias do comando, certo? Depois, na próxima semana, você coloca um comando novo, tá? E aí vai somando comandos. 1 mês, 2 meses, aquela criança vai aprender sim e vai desenvolver. O que não pode é você desistir na primeira falha que você não perceber a evolução. Então, é insistência sim. Você precisa insistir nessas características, você precisa insistir nesses comandos, que assim, aos poucos, a gente vai encontrando a evolução. Lembre-se, insistência é a chave de tudo. Você precisa insistir nessa rotina. Um comando novo por dia. Faz esse comando aí os 7 dias. Na próxima semana, mais um comando e assim vai aumentando essa expectativa da criança, tá? Palavras que eram desconhecidas passam a ser conhecidas no vocabulário dessa criança, certo? Segunda característica que você pode fazer em casa. Estimule a imitação, gente. Uma criança típica, sem atraso no neurodesenvolvimento, existem os neurônios espelhos, ou seja, não sei se você percebe, tudo que você faz, a criança tem a tendência a imitar, né? Se você entregar, por exemplo, um batom à sua filha de 1, 2 anos, ela pode não entender bem a funcionalidade, mas por imitação ela vai pegar e vai colocar na boca. Se você entregar um recipiente de desodorante, ele pode não entender bem para a função daquilo, a funcionalidade, mas ela vai pegar e vai imitar o que vê você fazendo. Então, geralmente, crianças típicas que têm o neurodesenvolvimento adequado, elas têm neurônios espelhos, ela aprende por imitação. Crianças atípicas, ela possui um déficit nessa aplicação, né? Então, para que ela desenvolva, para que ela aprenda novas habilidades, você precisa estimular a imitação, tá? E mais uma vez, rotina, com frequência, isso para qualquer coisa, gente. Por exemplo, você pega uma almofada sua e começa a bater. Entrega uma almofada para a criança, né? Ela não imita você. Você insiste, continua batendo, tentando e promovendo com que ela foque aquela atitude que você está fazendo, tá? Você continua batendo na almofada. Criança não imita. Você continua insistindo. Você faz, aplica o movimento, deixa ela olhar, deixa ela avaliar o movimento. E aí, se ela não repetir, você pega a mãozinha dela e faz o mesmo movimento. Insiste nesse processo de imitação, tá? Vai insistindo, que daqui a pouco ela começa a imitar. E o imitar, gente, é o que faz com que ela desenvolva habilidades. Promova a imitação. Ela vai conseguir aprender habilidades. Como assim, doutora? Por exemplo, essa brincadeira que eu falei, de bater, né? Seria uma brincadeira comum. Mas você pode fazer a imitação, por exemplo, fingindo que está escovando os dentes. A gente sabe que a criança com transtorno do espectro autista tem dificuldades, algumas, né, em sensibilidades táteis, no pentear cabelo, no escovar dente, no trocar roupa. Então, por imitação, você começa a brincar de escovar o dente. Ou então, pega um bonequinho e brinca que está escovando o dente do bonequinho. Por imitação, ela vai aprender a escovar o dente dela. E aí, outras habilidades vão sendo desenvolvidas e aprendidas pelo processo da imitação. Vocês entenderam isso? Mas precisa ter a insistência nesses processos, tá certo, gente? Outra característica, o estímulo do contato visual, que é uma característica bem marcante, né? Principalmente em momentos que ele esteja distraído, gente. Vamos estimular o contato visual. Ele está assistindo televisão ou está fazendo qualquer outra coisa, por exemplo, em algum hiperfoco. Crianças autistas geralmente desenvolvem hiperfocos.
Então, por exemplo, sua criança ela tem hiperfoco em carrinho. Ele tá lá mexendo no carrinho, brincando no carrinho, tá? E aí você faz exatamente o estímulo, o contato visual, nesses momentos que a criança está distraída, tá certo, gente? E aí você insiste, chama ele, não olhou. Chama novamente, não olhou. Você vai ao encontro dele, firma suas mãos no rosto da criança para que ela consiga olhar para você. Então, você insiste nesse contato visual. E quando você conseguir esse contato, você faz um reforço positivo, para que ele entenda que aquele contato é importante e que ele fez algo positivo, tá? E aí você insiste nesse contato diariamente, certo? Estimula o contato visual, que daqui a pouco você consegue realmente intensificar esse contato. Chamou, não olhou. Chamou mais uma vez, insistiu, não olhou. Então, firme-se em frente à criança, segure no rosto dela, chame pelo nome, faça com que ela foque em você, tá? Insista nesse foco, insista nesse contato. Fez contato? Reforço positivo. Ela precisa entender que fez algo bom, para que ela consiga repetir em outros momentos, tá ok? Vamos lá. Outra característica. Observe por 5 a 10 minutos a brincadeira da criança sem interferir. Somente observar. Tire 5 a 10 minutos do seu dia. Gente, é quase nada, tá? O que é que você vai aprender com isso, mãe? Você tirar 5 a 10 minutos só para olhar de longe, só para ver o que é que a criança está fazendo, tá? Você vai começar a entender melhor a criança, vai conhecê-lo melhor, vai observar os objetivos da brincadeira da criança, o que é que ele quer naquela brincadeira, o que é que ele quer conseguir com aquela brincadeira, vai começar a entender a funcionalidade das brincadeiras da sua criança e em alguns momentos vai identificar possíveis hiperfocos, tá certo? Esses hiperfocos, eles são importantes porque a gente pode utilizar esses hiperfocos a nosso favor durante o tratamento. Por exemplo, se a criança tem hiperfoco em dinossauros e eu quero a atenção dessa criança, então eu posso fazer os estímulos e o processo terapêutico utilizando dinossauros. Eu posso colocar nas atividades da criança, no momento da alfabetização, em vez de números, eu coloco desenhos de dinossauros. 2 dinossauros mais 2 dinossauros. Quanto é que vai dar essa soma? Então, a gente utiliza o hiperfoco da criança ao favor do desenvolvimento dessa criança. Por isso que é tão importante a gente observar, a gente identificar as características específicas que aquele autista está desenvolvendo, para a gente utilizar essas características a favor do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento daquela criança, tá? Observa 5 a 10 minutos, já é suficiente, gente. É necessário essa observação, tá, mães? Outra característica, tenha 5 a 10 minutos por dia de conexão com o seu filho. Parece besteira, né? Ah, doutora, 5 a 10 minutos de conexão? Como assim? Eu tenho o dia todo. Gente, a gente sabe que o dia a dia, todo mundo trabalha muito, tem os dias cansativos, os dias estressantes que são naturais na nossa vida. E aí, em alguns momentos, a gente esquece de observar, né? A gente esquece de avaliar o desenvolvimento da criança, a gente esquece de brincar, a gente esquece de envolvê-la, né, mais próxima a você. Então, é importante esses momentos de conexão, sim, carinho e atenção, para que essa criança, ela sinta cada vez mais o seu apoio, né? Tenha confiança e em alguns momentos até a gente consegue diminuir hipersensibilidades. Hipersensibilidade tátil, hipersensibilidade para banho, hipersensibilidade para roupa, para troca de roupa. Então, é importante esse contato, sim, né? É importante essa conexão, sim, mãe, para que você entenda melhor
como é que está o desenvolvimento do seu filho e se precisa ter mais atenção em algum outro atraso ou algum outro déficit, tá certo? E aí a gente entra no treinamento para mães. O treinamento propriamente dito. Como é esse treinamento, doutora? São técnicas baseadas em evidência, gente. Não é qualquer treinamento. Ah, mãe, ó, isso aqui que eu fiz aqui, você faz em casa. Ele vai fazer o mesmo trabalho e o mesmo desenvolvimento em casa. Não é assim. São técnicas que realmente precisam ser aplicadas de acordo com o comportamento da criança. Técnicas baseadas em evidências, tá? É intervenção baseada em aba, mães. Presta atenção que aqui é importante, tá? É uma prática com evidência. Então, vocês se tornam aplicadores. Vocês são importantes, sim, no desenvolvimento da sua criança, tá? Não é somente uma instrução qualquer. Você vai utilizar técnica de habilidade comportamental, que é o que a gente chama de BST. É uma técnica específica em comportamento, tá? Treinamento é diferente de formação. Formação é a carga teórica que ao longo da sua vida você vai adquirindo em relação ao autismo. O treinamento é aquilo que você faz, é a agilidade, é a atividade que você faz diariamente, que é muito mais eficaz no desenvolvimento do seu filho, tá, mãe? Como é que acontece esse treinamento? Preste atenção. O treinamento, aqui eu passei demais. O treinamento a gente faz uma avaliação com a criança, a gente faz a análise do comportamento e como é essa análise, né? A gente observa os comportamentos que estão em excesso e os comportamentos que estão em déficit, tá? Quais são os comportamentos em excesso? Por exemplo, gritar, bater, né? Principalmente em algumas características mais intensas. A criança geralmente pode bater a cabecinha no chão, na parede, com as mãos em momentos de crise, tá? Cuspir. Então, essas características são comportamentos em excesso. Precisa ser avaliada, né? Precisa ser analisada como comportamento. A gente avalia, a gente faz a análise desse comportamento. Quais são os comportamentos em déficit que a gente pode avaliar? Crianças que não falam é uma característica bem marcante, a gente precisa ter essa avaliação. Que não consegue ir ao banheiro sozinha, que não consegue vestir uma roupa sozinha, as habilidades diárias, certo? O isolamento social. Então, são características em déficit. E a gente tem que avaliar esse comportamento para desenvolver essa criança que ela tenha uma qualidade de vida, certo? E aí a gente faz essa análise e vai trabalhar em cima desse comportamento. Tanto os que estão em excesso, quanto os que estão em falta. E aqui eu peguei um exemplo, gente. Por exemplo, a birra, que é muito comum e é o que as mães, assim, me trazem como maior dificuldade. Doutora, a gente vai num shopping e ele cai no chão, ele grita, todo mundo olha pra mim e parece que eu sou uma péssima mãe. Porque eu não sei o que eu faço, né? Todo mundo me julga. E aí eu, às vezes, nem saio com ele por essa dificuldade, né? É uma característica marcante das mães que vêm com os filhos com diagnóstico de autismo. E aí eu até coloquei aqui, gente, um exemplo. Primeira coisa, a birra. Não pode dar tudo que ele quer, tá? Muitas mães fazem isso achando que vai diminuir a birra. Ah, eu vou dar o que ele tá pedindo, porque no instante acaba a birra. Você tá fazendo com que essa criança entenda. Se eu gritar, se eu cair, se eu morder, se eu bater, eu ganho alguma coisa. Então, é essa a conclusão que você está fazendo na cabecinha do seu filho. Você está achando que está fazendo algo bom, que a birra está passando, mas você somente está somatizando na cabeça dele esse comportamento em excesso. Ele entende que ele faz a birra e ele ganha. Então, óbvio que sempre ele vai fazer a birra, né? E aqui eu coloquei um exemplo. Imagina só. João, ele tem 50 birras pelo mês. Imagina só, 50 birras, gente. Uma birra já é difícil, imagina 50 birras. A doutora exagerou aqui no exemplo.
Então, imagina só, 50 birras no mês. E aí, das 50 birras, você dá 50 salgadinho pro João. Porque o João, ele se acalma com o salgadinho. 50 birras, 50 salgadinho. Mas Pedro, ele tem as mesmas 50 birras. E ele só ganha nessas 50 birras 3 salgadinhos. Porque a mãe, ela é mais, né? Não vou dar desse tanto de salgadinho. A birra ele faz e eu acabo entregando 3 salgadinhos. Dessas duas crianças, qual é a que você acredita que tem maior dificuldade de controle em relação à birra? É a criança que ganha 50 salgadinhos em 50 birras? Ou é aquela criança que você dá 3 salgadinhos e ela tem 50 birras? Imagine só. Então, isso é o que a gente chama de reforço intermitente. Quando a criança, ela só ganha às vezes, não ganha sempre. Então, se ela percebe que toda vida que eu fizer uma birra, eu vou ganhar um salgadinho, essa birra, ela vai aumentar cada vez mais, tá, gente? Você não está ajudando sua criança. Pelo contrário, só intensifica o processo de agitação, irritabilidade e de birra dessa criança. Então, cuidado com esse tipo de reforço, tá? Porque senão ele vai entender que essa característica é boa, que a birra é boa e que ele pode fazer isso sempre porque ele vai ganhar tudo que ele quiser, tá, gente? Então, aqui no treinamento, né, que é uma técnica baseada em evidência, eu separei 4 tópicos para vocês, tá certo, gente? E aí a gente organiza teu treinamento, mãe, em cima dessas características. Retomando, primeiro a gente avalia os comportamentos em excesso, comportamentos em déficit, né? A gente faz essa avaliação na criança. Depois que a gente faz essa avaliação, quais são os comportamentos que precisam ser modificados, a gente constrói, né, um treinamento para a mãe, certo? Precisamos construir esse treinamento. E aí eu separei em 4 etapas, tá? Primeira etapa, discussão e instrução. A gente avalia quais são os comportamentos que precisam ser alterados, que precisam ser modificados. Identifiquei os comportamentos. Segunda fase, roteiro e modelo. O profissional, ele deve mostrar a você, mãe, como é que você faz para aquele comportamento ele não se repetir. E aí, ele mostra 1, 2, 3 vezes, enfim, quantas vezes forem necessário para você entender a técnica. Precisa de técnica, não é qualquer forma. Ah, mãe, faz em casa que assim ele melhora. Não, é um treinamento mesmo. Precisa de técnica para você aplicar de forma correta, tá? Se você tiver dúvida, avisa ao profissional. Eu não entendi como é que faz. Eu não entendi o que é que você quer que ela reaja depois que eu fizer essa técnica. Você precisa entender o que é que você está fazendo. Não é só simplesmente fazer e pronto, tá, gente? Então, avalia, observa o que é que o profissional está fazendo, tá? Avalia a técnica, pergunta, essa é a hora de você tirar dúvida, tá certo? Depois que você olha como o profissional vai agir, é hora de você fazer, tá, mãe? Você faz a técnica, promove essa técnica, pede para o profissional avaliar se você realmente está fazendo de forma correta. E aí, depois disso, que é o 4º passo, é hora de corrigir. O profissional vai te orientando. Olha, você fez isso errado. A intenção dessa técnica é exatamente fazer um reforço positivo. Você precisa entender o treinamento. Não é só simplesmente agir sem saber no que aquilo vai levar, tá, gente? Por isso que a família ela tem que andar assim, agarradinha com o profissional, tá bom? E aí, por esse treinamento, né, a gente consegue fazer com que a criança evolua, a gente consegue ter uma interação melhor da mãe com a criança, a gente consegue tranquilizar melhor essa mãe, sentir apoio, ela entender, mais uma vez, que o autismo não é doença
e que a criança ela pode desenvolver, né? Ela pode realmente aprender habilidades e ela vai conseguir aprender habilidades se você continuar a fazer essas técnicas e esse treinamento fora do ambiente, né, de consulta. Em casa também existe acompanhamento. É necessário existir esse acompanhamento em casa também, tá, gente? E aí, eu trouxe aqui para vocês algo bem interessante, que são os direitos das crianças com autismo. Gente, isso aqui, olha, tem coisas que eu acredito que você, mesmo que é fera nesse assunto, ainda não sabe. Então, é hora de anotar, porque é direito do autista, tá certo? Presta bem atenção. Então, vamos lá. Você sabia que a criança com autismo ela é protegida por lei em diversos aspectos? Essa parte do episódio ele é super importante, você precisa saber, né? Existem inúmeros direitos, né? A criança ela é protegida por lei em diversos aspectos e eu acredito que nesse momento vai ser bem interessante para você, tá? Presta bem atenção, bora lá. Lei número 10.048, o que é essa lei, doutora? É uma lei para pessoas com deficiência, idosos, né, superior a 60 anos, gestante, lactante, que tem prioridade em determinados locais. Preste atenção, mas o autismo não é prioridade. O autismo não é preferencial, tá? É prioridade. Ou seja, você vai em algum local, ou público ou particular, e aí você tá na fila e informa, olha, eu estou com uma criança autista, né? E aí a pessoa desinformada vai falar o quê? Nós não temos atendimento preferencial nesse estabelecimento. Não existe atendimento preferencial. O que é que você vai responder? Ele não é preferencial, ele é prioridade por lei. Então, e portanto, ele será atendido primeiro, tá? Não existe preferencial, é prioritário, atendimento prioritário, entendeu? Então, próxima vez que disserem isso, olha, aqui não existe atendimento preferencial, dá essa aula para essa pessoa, tá? Não é preferencial, é prioritário. Ele deve ser atendido primeiro, sim, por lei, tá certo? Vamos lá. Segunda lei, que é a lei até mais conhecida por todo mundo. A Lei 8.742/93, que é o LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada. Eu acredito que seja o mais conhecido. Essa lei, ela estabelece que a pessoa com autismo, ela tem uma prestação continuada, né? De benefício garantido por um salário mínimo mensal, certo? Mas isso para aquelas pessoas que comprovem não possuir meios de prover manutenção nem de tê-la provida por sua família, certo? Não é, algumas pessoas acham isso. Ah, mas ele é autista, ele tem direito a receber um salário, não é isso? Nem sempre, gente, tá? Precisa comprovar, certo? Que você não tem condições de manutenção, de prover esse acompanhamento, tá? Então, isso é bastante importante ser avaliado. Porque em alguns momentos, né, a atenção para isso já chega falando assim, não, você consegue, entra na justiça que dá certo, é o benefício para todo mundo. Não é bem assim, tá? Atenção nessa questão envolvendo a parte financeira. Vai entender direitinho o que é o LOAS, certo? Em relação a direitos e educação, outra lei, preste atenção, é a Lei Berenice, tá, gente? A lei número 9.394. O que é que essa lei quer dizer, certo? O sistema de ensino assegurarão aos educandos
que desenvolve algum déficit ou transtorno global do desenvolvimento, né? Eles têm direito a currículo, métodos, técnicas, recursos educativos, organização específica para atender às necessidades dessa pessoa, tá? Então, se você for para uma escola e a escola disser assim, olha, aqui a gente não tem suporte, não tem como acompanhar essa criança, mostra a lei para essa escola. Ela tem por obrigação ter currículo, ter técnica, ter professor especializado, ter suporte especializado para essa criança. É de direito. Então, não existe a escola não ter suporte. Não existe a escola não ter condições. Ela tem que arrumar condições, porque é de direito da criança, tá? Então, presta atenção nessa lei, certo? Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir um nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude do transtorno global, tá certo? E principalmente, esse é o mais importante, professores com especialização adequada. Se a escola não promove isso, mostra a lei, porque tem que ter professores que saibam lidar com crianças com autismo, com crianças com deficiência intelectual. A escola tem obrigação de ter professores que tenham essa qualificação. Não é a criança que tem que se adaptar ao meio, é a escola que tem que se adaptar à criança, tá? Então, mostra a lei caso alguém diga que não tem condição de receber essa criança, certo? Outro ponto extremamente importante, e esse aqui é fundamental. Nenhuma escola pode se recusar a matricular uma criança, adolescente autista, informando que não tem suporte, não tem condições de ensinar essa criança, não tem condições de alfabetizar. Nenhuma escola pode se negar a receber crianças com diagnóstico de autismo. Mais uma vez, é a escola que tem que se adequar à criança e não o contrário. Não é a criança que tem que se adequar ao meio de estudo, à escola, tá? Presta bem atenção a isso. Se isso acontecer, é considerado crime, gente. É crime a escola negar a matrícula, tá? Uma vez que impedir o desenvolvimento da criança com autismo é uma discriminação. Então, é crime, sim. E você mostre a lei caso a escola se negue a aceitar essa matrícula, certo? Em relação à saúde, presta atenção. A criança ela tem direito a medicamento de forma gratuita. Você sabia disso? Então, cabe ao Estado fornecer os medicamentos que a criança necessita, já que estamos falando da saúde, que é um direito fundamental estabelecido pela Constituição Federal, tá? Em relação a passagens, é outra característica que eu acredito que você não saiba, gente. Passagens aéreas. O acompanhante do autista paga só 20% do valor da passagem. Ou seja, ele ganha 80% de desconto em passagens aéreas, tá? Mas o autista paga a passagem? Sim, o autista paga. O desconto é para o acompanhante, tá? Então, ele ganha 80% de desconto em passagens aéreas, tá? Em relação ao direito de lazer, vamos ver aqui, gente. Em parques, no exterior, em viagens, certo? A criança também, ela tem atendimento prioritário, não pega fila em parques, não pega fila em viagens, em momentos de lazer, tá certo? Atendimento prioritário, tá? Outro ponto importante é que a criança e seu acompanhante, eles possuem o direito de meia entrada em qualquer evento, no que diz respeito a eventos culturais, certo? No decreto número 8.537/15, regulamenta o benefício da meia entrada para acesso a eventos artísticos culturais,
tá, gente? E uma nova, a mais nova e recente lei é a lei Romeu-Mion, né? Vocês conhecem, né? De Marcos Mion, exatamente. A lei de Romeu-Mion, que foi alterada, a lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que é a lei Berenice. E ela acabou alterando também a lei número 9.265, que é a lei da gratuidade dos atos de cidadania. O que é que diz a lei Romeu-Mion? Ele cria uma carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é o CIP-TEA, é a carteira de identificação, tá? Essa carteira ela foi criada exatamente para garantir essa atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento, no acesso a serviços públicos e privados. Então, crianças e adolescentes e adultos com TEA agora têm direito a uma carteirinha específica, que é o CIP-TEA, e essa carteira específica, sendo apresentada, tem essa facilidade nos atendimentos públicos, nos atendimentos particulares e tem essa atenção integral, certo? Tanto na saúde, quanto em serviços públicos, quanto em outros serviços fora, em se tratando de saúde, tá? Então, faz a carteirinha, que é essa apresentação dessa carteirinha, que é o CIP-TEA, que dá direitos em vários ambientes, certo? E é isso, gente. Apresentei aí algumas características, apresentei alguns direitos, tá? Essa aula, né, essa videoaula, é exatamente para que vocês entendam o primeiro momento, assim que se fecha o diagnóstico, as mães entenderem que não é coisa de outro mundo, aquela criança ela tem muitas possibilidades de desenvolvimento, de aprendizado, entender que ela não está sozinha, que ela está amparada pela lei, que aquela criança tem muitos direitos, que existe uma equipe multiprofissional para te auxiliar e que você, junto com a equipe, faz parte desse processo de desenvolvimento da criança, tá? Sua participação, a participação da família é fundamental para que essa criança tenha um desenvolvimento e uma qualidade de vida, que é isso que a gente quer, né, para toda criança e pessoa autista. É o respeito, né, e cada vez mais a gente conseguir diminuir a discriminação, tá, gente? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Ó, aqui os comentários, minha gente, vamos ver aqui. Mirela, a primeira que a doutora mencionou nessa parte, público prioritário. Ah, entendi. Mirela, porque existe uma diferença, né, em preferencial e em prioritário. Tem locais que não existe atendimento preferencial. Não sei se você já observou. Por exemplo, às vezes em restaurantes, em locais particulares, não existe esse atendimento preferencial, esse local específico de atendimento preferencial. E aí as pessoas confundem preferencial com prioritário. Tem locais onde não existe o atendimento preferencial. O que é o atendimento preferencial? Gestante, mães com crianças pequenas no colo, idosos, esse é atendimento preferencial. E aí, em alguns locais, não existe esse atendimento, certo? Só que o autismo, ele não é preferencial, independente de existir ou não esse local de atendimento preferencial, ele deve ser atendido primeiro. Por quê? Ele não é preferencial, ele é prioridade. Então, ele pode estar no restaurante, ele pode estar numa fila, por exemplo, de um restaurante para fazer o pagamento. Não tem preferencial, mas independente, ele é prioridade, então ele não precisa pegar essa fila. Você entendeu a diferença? Não existe isso de preferencial para o autismo. Ele é prioridade, ele deve ser atendido primeiro,
independente de onde ele esteja, tá? Por lei, o estabelecimento deve atendê-lo de forma prioritária. Respondi, Mirela. Qual é a lei? Vamos voltar aqui, mulher, porque eu não decorei o número da lei não, Mirela. Peraí. É a lei número 10.048, tá certo, Mirela? Vai ficar aqui, vai ficar gravado, você depois dá uma olhadinha em todas essas leis, nos números, porque vai ficar aqui salvo, tá certo? Na nossa aula de hoje, tá? Certo, Mirela? Vamos ver aqui mais. Vamos ver aqui. Evanusa. Tenho observado que meu filho pode ter um coração aqui, eu não estou enxergando. Pode ter TOD. Como saber se não é birra? Então, Evanusa, aí é outra coisa que a gente vai responder em outro momento, mas eu vou dar uma resumida, tá? O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, é uma característica do TDAH, tá? Então, a gente tem que identificar essas diferenças. Qual é o diagnóstico de base? Porque existe diferença entre birra e TOD. A birra, geralmente, ela consegue cessar, né, quando ele entende o reforço positivo. Ou seja, ele faz a birra, né, e depois você tenta modificar aquele pensamento, você tenta mudar o foco e às vezes até você cede o que aquela criança quer, a birra passa. O TOD não, ele independe da característica que a criança queira. Ou seja, ela simplesmente existe. A criança briga, a criança chora, a criança quebra coisas, joga coisa no chão, bate na mãe, porque ele é um transtorno. Ele vem do TDAH. E aí isso são assunto para outro momento. O TDAH a gente vai pro mês que vem, tá? Mas eu espero que eu tenha respondido, tá bom? A Yara colocou, paralisia cerebral é prioritário, tá? Ele entra dentro do preferencial, certo? Tem outro mais em cima, né? Vamos ver aqui. Cadê Maiara, né? Descobri que meu filho é autista de grau leve. Tô meio perdida, sem saber como fazer primeiro. Maiara, volta todo o nosso episódio que eu expliquei desde o início. Como é que você tem que fazer? Descobriu? Busca informação, tá certo? Mas busca informação por meios que realmente você consiga observar a veracidade, né? E tenha consistência nessa informação, tenha base, fundo científico, não é qualquer informação que você vai buscar. E aí, depois que você buscar essas informações, procura o especialista. Procura o psiquiatra, procura o psicólogo, procura o psicopedagogo, se junta com essa equipe multiprofissional e tenha certeza que o suporte vai ser dado de forma adequada, tá? Mas, primeiramente, fecha diagnóstico. A gente tem que fechar esse diagnóstico antes de qualquer coisa, tá? Evanusa respondeu sim, coisa boa. Gente, respondi a todo mundo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quiser, esse é o momento, tá bom? A gente já vai finalizar de hoje. Pronto, ok. Pessoal, vamos finalizar nosso episódio de hoje. Eu espero realmente que tenha sido esclarecido aí muitas questões, né, para vocês. Próximo episódio, vamos continuar falando sobre saúde mental materna, tá certo, gente? Ó, Mirela colocou, doutora, sobre o BPC, que é o auxílio mais comum, né? Que é o LOAS. Não é necessário procurar advogado, basta procurar o CRAS do município. Muito bem, Mirela, exatamente. Não tem necessidade, não, tá? Vai no CRAS, porque é um direito, tá certo? Pede o laudo, solicita o laudo do profissional e não tem mistério não, tá? É um direito da criança com autismo e não é difícil conseguir, tá? Informação vale ouro mesmo, Mirela. Muito obrigada pela informação, tá bom? E é isso, gente. Finalizamos hoje. Agradeço a presença de todos. Semana que vem quero vocês aqui novamente junto comigo, tá?
Hoje foi muito bacana, semana que vem tem mais informação. Mesmo horário, quarta-feira, 7 horas da noite. Continuaremos por aqui pelo YouTube, novos episódios, tá? Um beijo grande, até semana que vem.